Sejam bem-vindos ao estúdio AgriNews Play, dentro do espaço do Simpósio Brasil Sul de Bovinos de Leite. Eu estou recebendo aqui o professor Álvaro Menin. Obrigada por estar conosco, professor. Você é professor de doenças infecciosas na Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisa em imunopatologia e microbiologia. Hoje, sua palestra provoca uma pergunta direta ao produtor: o calendário sanitário que usamos para prevenir doenças reprodutivas está de fato ajustado ao risco do campo? Vamos conversar sobre esse assunto com a participação do Wagner Miranda Portes, que é gerente de pesquisas da EPAGRE, trabalha no setor de agricultura familiar e é presidente do Conselho de Qualidade do Leite. Muito obrigada, Wagner. Satisfação estar com vocês aqui. Vamos ver se a gente consegue colaborar aí nesse assunto, né? Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, acho que é um excelente momento. Vamos fazer aqui uma composição de perguntas aqui da redação, junto com perguntas do público. Vamos começar falando de calendário vacinal. Professor, quando que o calendário descola do risco real? No dia a dia, qual que é o sinal inequívoco de que o calendário sanitário da fazenda está desajustado? E que esse desvio é sanitário e não de manejo reprodutivo? Acho que é uma boa questão, Priscila. Quando a gente levanta a composição do calendário sanitário, a gente precisa entender que ele é uma estratégia, precisa ser encarado como uma estratégia de promoção da saúde do rebanho. Então, sempre que eu tiver qualquer desvio associado à saúde desses animais, significa eminentemente a necessidade de uma revisão. E essa revisão ela pode ser ou necessariamente mais profunda, ou muitas vezes pequenos ajustes que vão levar a vamos chamar novamente a rota esperada, né? Nos levar dessa forma a uma condição dentro do que a gente esperaria como um resultado satisfatório. Então, quando a gente pensa que eu tenho problemas que sugere a presença de agentes infecciosos, parasitários, ou eu tenho perdas na produção, eu tenho perdas de animais, eu tenho animais doentes que eu identifico como doentes, ou seja, uma perda da saúde do meu rebanho, é o momento correto e eu preciso obrigatoriamente discutir mais profundamente as ações que eu estou tomando dentro da propriedade. Então, esse é um indicador. Sempre que eu tenho o estado de não saúde, ou seja, eu tenho a presença de animais que não estão com evidente saúde, ou eu tenho morte de animais, ou eu tenho animais doentes, eu preciso novamente fazer uma revisão e ver efetivamente quais as ações que eu estou tomando e como elas estão, qual o resultado elas estão gerando. E coisas que saem um pouco da normalidade, né, professor? Por exemplo, aumento de repetições de cio, perdas embrionárias, como o senhor falou, surtos de abortos em bloco, são coisas que saem da normalidade. Exatamente. Quando a gente fala em doenças reprodutivas, eu tenho desde os índices reprodutivos do rebanho, que normalmente são acompanhados de forma muito mais intensa, porque normalmente geram indicadores do meu programa associado à reprodução na propriedade. Mas eu também preciso fazer um acompanhamento ao longo do tempo em relação ao que efetivamente gerou uma nova bezerra, a qualidade dessa bezerra que foi gerada. Então, esse acompanhamento ao longo do tempo, ele vai me dar esses indicadores, esse norte de para que lado eu preciso ir, de que forma eu preciso conduzir minhas ações. Isso ressalta um ponto importante também, que é a gente poder levantar esses dados zootécnicos. A anotação ela é importante, para a gente poder ter dados para ter informação para tomar decisão consecutivamente. E isso é um ponto crítico também na maioria das nossas propriedades, né? Que é a falta de uma qualificação na anotação. Seja ela do sistema que for, né? Do caderninho lá ainda até o sistema automatizado de dados. E muitas vezes quem tem ainda um sistema ótimo, né, de ponta, muitas vezes não usa ele de forma eficiente. Então, é justamente tratar os dados, transformar os dados em informação. E aí, agir de forma correta na montagem de um programa vacinal. E isso que você levanta, Wagner, é uma realidade que a gente pode conjecturar não só para o nosso sul, mas assim, eu tenho tido a oportunidade de conhecer os diferentes estados brasileiros.
focando justamente em desenvolver estratégias associadas ao controle dessas enfermidades, enfim, de diferentes enfermidades. E, parafraseando um colega, o que define muito, se nós traçarmos uma condição generalista no Brasil, é que no Brasil a gente acha muito, observa pouco e não mede nada, né? Então, assim, parafraseando meu grande colega, eu acho que isso diz muitas vezes sobre determinadas regiões ou determinados momentos, né, que a produção acaba vivendo. É um pouco entender que a gente mudou de estágio, né? O estágio produtivo hoje da proteína animal, de todas elas, né? Ele é um estágio de mercado importante, um posicionamento importante de mercado, que a gente não pode mais trabalhar com intuição, né? Como talvez tenha sido um dia, né? Então os dados são fundamentais para tudo, se a gente for ver na vida, né? E a tecnologia é disponível desde as mais simples, né? O celular, todo mundo tem para usar o WhatsApp para ver rede social, para anotar um dado ali também Perfeito. É uma coisa que ajuda, né? Eu sempre chamo de profissionalização da produção, né? Isso, precisamos profissionalizar o nosso produtor, e isso abrange gestão, uma abrangência grande esse termo, né? Grande. Falando de doenças-chave, o que é inegociável em leite no sul-sudeste? Se você tivesse que priorizar 3 frentes para prevenir falhas reprodutivas, aí entra IBR, BVD, leptospirose, neosporose, quais que entram no núcleo duro do calendário e por quê? Eu acho que é muito importante fazer essa consideração, Priscila, porque quando a gente pensa e o Wagner colocou muito bem, quando a gente pensa numa estrutura de produção tecnificada, profissionalizada, então acho que o primeiro ponto, assim, no topo da lista, é você pensar nas doenças de notificação. Então, assim, a gente não pode simplesmente trabalhar com uma propriedade que tem brucelose. Então, assim, primeiro, vamos legalizar nossa propriedade, ou seja, dizer o seguinte, olha só, não tem nenhuma doença de notificação circulante dentro do meu rebanho. Vamos começar por aí, ou seja, é um feijão com arroz. Até aí eu não fiz nada de novo, nada que me acrescente, ou seja, eu estou garantindo uma legalidade dentro do processo produtivo. Partindo desse mesmo cenário, a partir daí eu vou instituir, sim, estratégias que vão promover a melhor resposta do meu rebanho frente a esses desafios. Então, dentro desses desafios, eu costumo separar em 2 grandes grupos, que é os que eu já tenho a estratégia definida, e os que eu consigo criar uma estratégia mais eficiente. Bom, o primeiro grupo que eu já tenho uma estratégia definida são os agentes frente aos quais eu não tenho tratamento e não tenho vacinação. Então, nesses termos, eu não tenho muito o que negociar. Então, a estratégia vai passar, obviamente, pelo descarte dos animais em algum momento. Então, eu vou precisar classificar, criar um score, criar um critério de descarte, em algum momento fazer a retirada do rebanho na tentativa de minimizar as possibilidades de transmissão dentro do meu rebanho. E aí vem o segundo grupo, onde eu já consigo trabalhar algumas estratégias, que aí podem incluir desde a triagem dos animais e a avaliação de efetivamente como essas doenças estão se disseminando dentro do rebanho, até estruturar um plano sistemático de vacinação, por exemplo. Ou seja, eu estou trabalhando com algumas doenças que eu consigo prevenir através de um programa vacinal sistematizado, e aí algumas, como por exemplo a leptospirose, além disso, eu ainda consigo tratar. Então, eu tenho um grupo de doenças em que eu já consigo trabalhar essa dinâmica com um pouco mais de flexibilidade, com um horizonte um pouco mais amplo, perto das doenças que eu não tenho uma vacinação e não tenho tratamento. Inclusive, tem uma dúvida de público, né, sobre a questão da IBR, né? Exato. Vamos lá, então. Na questão da IBR e BVD, quando pensamos assim que a propriedade esteja com todo o calendário vacinal ok, efetivo, mas ela continua positiva para a IBR. E a pergunta é assim, como proceder nesse sentido? Eu acho que essa dúvida ela é uma dúvida que acaba permeando, e eu acho que ela é uma dúvida relativamente frequente, e assim, a resposta, eu fico bastante tranquilo em me posicionar em relação a esse tipo de cenário, porque quando
se eu pegar, por exemplo, o antígeno viral lá do vírus da IBR, ou seja, hoje eu tenho, no cenário brasileiro, tenho diversas vacinas extremamente eficientes. Eu tenho vacinas muito boas, eu consigo estruturar programas sanitários, programas ou calendários vacinais extremamente robustos. Nós temos alta tecnologia disponível no Brasil hoje em relação a vacinas. Então, nós estamos muito bem servidos. Quando eu tenho esse tipo de cenário, eu fico muito tranquilo em dizer o seguinte: revisa teu programa de vacinação, revisa teu calendário de vacinação. Porque quando a gente pega, por exemplo, o IBR, onde o programa vacinal, ele com certeza precisa me dar uma resposta de soroconversão e de proteção muito robusta, se isso não está ocorrendo, eu com certeza tenho uma falha nesse programa de vacinação, ou eu tenho uma pressão de infecção frente a determinados grupos de animais dentro da propriedade que estão se sobrepondo a essa imunidade protetora que eu induzi através da vacinação. Então, eu fico muito tranquilo em fazer esse posicionamento, porque quando a gente trata de IBR, eu estou tratando justamente de uma doença que eu consigo, de forma muito tranquila, à medida que respeitados todos os critérios técnicos, fazer um controle através da vacinação. Então, é dentro desse cenário que eu vejo essa dúvida, e a sugestão que eu dou é revise. Alguma coisa não está saindo dentro desse... não está saindo de acordo com o que a gente está esperando dentro desse cenário. Professor, falando dessa questão de vacinação com hora certa, onde o timing paga a conta? Eu acho que essa pergunta, Priscila, o programa vacinal, e estava discutindo inclusive com um colega no dia de ontem, um colega aí que tem mais de 20 anos de estrada, trabalhando exclusivamente com doenças reprodutivas também, e nós dois chegamos à mesma conclusão, né? Onde está a grande falha dos nossos programas? É na sistematização do nosso programa, é na repetibilidade. O Wagner colocou muito bem anteriormente, quando nós estávamos conversando, que você conseguir estabelecer um programa com critérios e fazer com que esse programa seja repetido regularmente, ele tenha regularidade. Esse eu vejo como um dos principais entraves. Então a gente tem ótimas vacinas no mercado, a gente tem ótimos programas vacinais que são possíveis de ser implementados, mas nós temos uma falha na base, que é a repetibilidade, a regularidade dessas vacinações, a regularidade de utilização de determinados antígenos, que isso acaba comprometendo toda a estrutura sanitária que a gente esperava montar dentro de um rebanho, né? Então são coisas muitas vezes simples, mas que elas têm um impacto muito grande e às vezes a gente acaba não dando a devida importância que elas realmente têm dentro do processo. É difícil a gente conseguir mapear, né, corretamente, com bastante certeza, as perdas que todo esse contexto de doenças reprodutivas trazem. Mas quando a gente fala onde o time paga a conta, ele é preventivo, nós estamos falando em controle, em prevenção. Então, essa conta sempre vai ser positiva, porque no momento que a gente tiver uma doença efetivada ali dentro do rebanho, o prejuízo dela já vai ser maior do que o meu custo com a prevenção. E o custo com prevenção também ele se torna um pouco ambíguo, né? Porque, na verdade, não chega a ser um custo, né? É um investimento. Então, nesse contexto. Aí a gente entra numa situação aqui de falar, o aborto aconteceu. E aí eu devolvo a palavra para você, Wagner, trazendo as perguntas do público, né? Houve um volume grande de perguntas que envolve essa questão, né? Então, nesse contexto, né, também houveram várias perguntas, a gente não conseguiu responder todas lá, e uma sequência de perguntas trazia o contexto de, no momento em que eu tenho um problema, aconteceu o aborto, né? E lógico, nós temos vários momentos que isso pode acontecer, né, Álvaro? De repente tu aborda um pouco nesse sentido também. Mas como proceder? Uhum. Que exame eu vou ter que fazer? Como é que eu vou proceder no momento em que o fato aconteceu? Para ser mais efetivo
posterior no controle. Perfeito, Wagner. Eu acho que é uma dúvida muito frequente, eu ouço demais, e nas diferentes regiões do Brasil, por onde a gente começa quando a gente tem os quadros de aborto, por exemplo. Qual é o meu primeiro passo? Então, a minha sugestão é muito simples. Hoje a gente tem estruturas laboratoriais comparadas às melhores do mundo, então hoje nós não perdemos nada em relação a diagnóstico, se nós nos compararmos a Estados Unidos, a Europa, nós não perdemos em nada, então nós temos ótimas estruturas laboratoriais hoje no Brasil disponível. Então, assim, onde eu vejo como gargalo é você conseguir organizar o processo e sistematizar esse diagnóstico. Então, ocorreu o aborto, primeiro, vamos trabalhar efetivamente aquele grupo de vacas associadas àquele aborto, né? Então, vamos partir do aborto propriamente dito. Vamos fazer a necrópsia desse aborto, ou enviar esse feto abortado para o laboratório, vai fazer a necrópsia. É importante a gente considerar que, e isso é uma falha que eu vejo no diagnóstico muito frequente, é que normalmente o diagnóstico ele se baseia em apenas um teste diagnóstico. E na grande maioria absoluta dos casos, os trabalhos mostram isso, vários trabalhos em diversos lugares do mundo mostram isso, que quando a gente concentra efetivamente em uma técnica, a gente diminui muito a sensibilidade. Então a nossa recomendação é quando você quer buscar uma estrutura de diagnóstico robusta, você precisa trabalhar com o máximo de sensibilidade. Ao máximo de sensibilidade é quando a gente consegue juntar técnicas diferentes de diagnóstico aplicada aos diferentes agentes possíveis associados àquele aborto. Então, desde de métodos moleculares, como a PCR, que está disponível para todos os agentes associados a quadros reprodutivos. A gente precisa associar a microbiologia, então fazer o isolamento bacteriano. A gente associa a histopatologia, então, para avaliação das lesões. Então, assim, quando a gente pensa na histopatologia sozinha, ela não, na grande maioria absoluta, ela não consegue dar o diagnóstico definitivo, ela dá o diagnóstico sugestivo. Frequentemente eu não tenho lesões nesses fetos, né? Então eu preciso, junto com o feto, avaliar a placenta também. Então a análise junto com o feto da placenta, ela é fundamental, porque muitas vezes as lesões estão exclusivamente na placenta. E além disso, quando eu penso na histopatologia, eu consigo associar a imunistoquímica para detectar a determinados vírus, determinadas bactérias, protozoários também que podem estar envolvidos. E também consigo utilizar, ou devo utilizar, numa estratégia um pouco mais robusta, uma avaliação do grupo de vacas associadas àquele aborto, né? Então, dentro daquele grupo, quais são as vacas problema? Então, eu preciso associar os dados do feto abortado com os dados de saúde daquele rebanho. E hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais quando a gente trabalha, por exemplo, com leptospirose. Então a gente vê que é uma doença zoonótica, uma doença endêmica nas diferentes regiões do Brasil. E se nós concentrarmos exclusivamente o diagnóstico no feto abortado, na grande maioria das vezes nós não vamos chegar ao diagnóstico definitivo. Por quê? Porque nós precisamos associar também uma avaliação da vaca, nesse caso, ou do grupo de vacas associadas àquele aborto. Então, o diagnóstico ele é construído dentro desse universo. Volta a ser importante, novamente, ter dados zootécnicos, né? Para poder saber o conjunto de vacas, problema, e poder fazer a complementação do diagnóstico. Falando de antibiótico, que práticas comuns ainda persistem? É o antibiótico profilático no periparto, uso tardio de vacinas, falta de reforço em novilhas, e que você mudaria já... Eu não vou dizer nem amanhã, mudaria hoje. Eu acho que o assunto antibiótico terapia e o uso de antibiótico, ele é um assunto atual e ele é uma discussão mundial hoje. Então a gente tem as grandes instituições debatendo e trabalhando esse tema, seja a Organização Mundial da Saúde, seja a FAO, seja a ONSA, ou seja, a gente tem grandes instituições trabalhando esse tema. E assim, é algo que é mais ou menos transversal em todas as cadeias que utilizam antibiótico terapia, e é algo que eu defendo desde sempre, que à medida que você vai utilizar, você precisa de racionalidade.
E essa racionalidade, ela se dá à medida que eu tenho evidências, eu tenho dados, eu tenho condições de utilizá-la de forma eficiente, né? Então, você implementar uma antibiótico-terapia não é implementar uma antibiótico-terapia baseado no eu acho que é uma bactéria, eu acho que é determinada bactéria e se for essa eu vou tratar e vou avaliar o resultado. Isso não é um programa racional. Eu preciso saber primeiro com o que eu estou lidando, qual é esse agente, e a partir daí, quando possível, eu ter dados de sensibilidade desse agente, para então sim eu estabelecer o uso racional, criar um histórico de sensibilidade dentro da propriedade, para aí sim eu usar o termo racionalidade no uso dos antibióticos, né? Eu acho que é nessa linha, ou nesse horizonte que eu entendo a utilização como uma ferramenta realmente eficaz dentro de todo o processo e necessária também. Não vira praticamente uma autossabotagem, né, professor? Porque o dia que você tiver o problema sério, que você precisa, aquela ferramenta não te serve mais, né? Exatamente, porque esse contexto de usar o antibiótico como preventivo, ele não é uma ferramenta preventiva, ele é uma ferramenta curativa. Preventiva, então, a gente teria a questão... vários recursos, inclusive uma questão que a gente queria abordar aqui, a questão da, por exemplo, a nutrição aliada à suplementação. Perfeito. Para reforço de imunidade. Exatamente, a imunonutrição, ela tem um contexto, né, atual aí, e que vem sendo cada vez mais abordado, pensado, nessa relação da nutrição, o que ela desencadeia com a imunologia, como é que isso auxilia nos sistemas, né, nos protocolos vacinais, na efetividade da proteção, né? Então, acho que esse contexto aí o Álvaro consegue colaborar conosco também aí no debate. Eu acho que é um tema super atual e a gente tem visto também como sendo um tema transversal dentro das cadeias produtivas, que é justamente a necessidade do nutricionista estar cada vez mais presente dentro de todo o processo. Então, é o nutricionista, é o time da reprodução, é o clínico sentado na mesma mesa, pensando, criando estratégias, que essas estratégias, sim, eu acredito que elas sejam um resultado e trarão, sim, o benefício. Por quê? Porque quando a gente pensa em doença, né, acho que vem à cabeça de todo mundo, eu preciso me proteger, eu preciso de imunidade contra determinada doença ou determinada infecção. Mas a gente muitas vezes esquece do conceito do que é imunidade. A imunidade nada mais é do que o nosso organismo, o organismo passar a produzir anticorpos, começar a produzir células especializadas para produzir a defesa daquele organismo. Mas a gente precisa pensar que quando eu estou produzindo, o organismo está produzindo anticorpos, quando ele está produzindo células, ele demanda de energia e nutrientes adicionais, né? Então, isso tem um custo. A gente chama de custo metabólico ou custo nutricional, né? Então, assim, a gente tem algumas estimativas, a gente fez um cálculo hoje pela manhã durante a apresentação muito simples de qual o incremento necessário durante um processo agudo e durante um processo crônico. Então, eu tenho uma necessidade aumentada entre 15% a 25% de exigência adicional de nutrientes para que esse animal consiga efetivamente montar uma resposta protetora. Toda resposta imune, toda essa imunidade que a gente fala, ela tem um custo, né? E esse custo, vamos pensar em termos nutricionais, ele precisa ser retirado de algum lugar. Então, assim, sempre que a gente pensa no animal doente, qual é o primeiro sinal de um animal doente? Para de comer. Então, imagine o seguinte, eu tenho um animal que precisa de nutrientes e energia adicionais, ao mesmo tempo que ele diminui consumo. Então, ele precisa mobilizar reservas de algum lugar. Então, eu tenho perda de score corporal, eu tenho diminuição da produção, na tentativa de conseguir nutrientes para montar essa imunidade, essa resposta de defesa. Tudo isso tem um custo, né? E esse custo, normalmente, a gente não considera dentro do processo, né? Então, a imunonutrição, a nutrição personalizada para esses grupos de animais, ela é cada vez mais necessária para que a gente aumente a eficiência e garanta uma resposta satisfatória desses animais frente a esses diferentes desafios.
Obrigada, professor. Obrigada, Wagner. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para continuar batendo papo aqui, que se deixar a gente leva longe, né? Longe. Agradeço muito pela participação de vocês, de compartilhar essas informações valiosíssimas com o nosso público. Alguma consideração final? Eu agradeço o espaço e a oportunidade. São temas que são extremamente relevantes para a cadeia produtiva, né? Cada vez mais, né? E parabenizo também a AgriNews pela disponibilidade, pelo esse canhão, né, de informação que torna acessível ao grande público. Isso aí, a gente agradece o espaço também, né? Na tentativa de compor aí informações e conhecimento, e a AgriNews sempre traz esse conjunto de informação, como o Lauro falou, né, um caminhão de informação aí, para que a gente possa estar sempre atualizando o nosso produtor, nossos técnicos. É o objetivo do Nucleovet também, né? Fazer essa formação continuada. Então, agradecer o espaço e estamos sempre à disposição aí para tentar colaborar nesse conjunto de informação, né? Para levar nossos sistemas produtivos, nossa produtividade a nível de região, de país, né? Ficamos à disposição sempre. Nada disso seria possível sem a contribuição de vocês, sem a confiança do Nucleovet no nosso trabalho também. É a gente botando a tecnologia a favor de a gente caminhar para frente, no caminho de tornar as coisas cada vez melhores. Eu agradeço você que nos acompanha e te peço, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar as melhores entrevistas do setor.